O que são micronutrientes? Bom, os micronutrientes são minerais e as vitaminas. A sua principal função é facilitar as reações químicas que ocorrem no corpo e as vitaminas, elas também são essenciais para o funcionamento, do metabolismo e da regulação da função celular. O grupo das vitaminas tem como exemplo, na vitamina B, ela está presente só nos vegetais e nas folhas verdes. A vitamina C, ela é encontrada nas frutas cítricas e já as vitaminas A, D, E e K estão no leite, produtos lácteos, óleos vegetais e vegetais de folhas verdes. Já na categoria dos minerais estão o cálcio, potássio, ferro, sódio, magnésio, cobre, zinco, cobalto, cromo e até mesmo o flúor. Bom, aqui temos os principais micronutrientes das plantas. No caso são mais, mas escolhemos falar do zinco, ferro, manganês, boro e cobre. O zinco, ele é muito importante para a proteína, formação de enzimas e integridade da parede celular das plantas. E pode haver problemas na absorção dele por elas, caso haja um excesso de cálcio nos solos ou pelo alto nível de fósforo, o que pode causar deficiência de zinco. E essa deficiência de zinco causa faixas brancas por entre as folhas da planta. O ferro desempenha um papel vital na fotossíntese e na respiração das plantas, sendo necessário também para a fixação de nitrogênio na soja. Caso a planta esteja com deficiência de ferro, ela sofrerá com a clorose internerval, que consiste em folhas mais claras do que o normal. O manganês é um ativador das enzimas de crescimento das plantas e ajuda na formação da clorofila. A deficiência de manganês é muito confundida com a clorose de ferro, afinal as plantas também ficam mais claras. O boro ajuda na formação da parede celular e regula o metabolismo das plantas. Plantas com deficiência de boro geralmente têm suas folhas mal formadas e descoloridas. O cobre ajuda as plantas na produção de proteínas e enzimas e raramente é escasso. Caso a planta esteja com deficiência de cobre, ela terá folhas escuras, azuis esverdeadas e com pequenas manchas ao seu redor. Quais são os efeitos dos micronutrientes? Os micronutrientes são elementos essenciais para o crescimento e desenvolvimento das plantas, porém são exigidos em pequenas quantidades, alguns miligramas por quilograma da matéria seca produzida. Isso ocorre porque esses elementos não são constituintes estruturais dos tecidos vegetais, mas atuam como componentes ou ativadores de algumas enzimas. Sendo assim, com a deficiência dos micronutrientes, há o comprometimento da qualidade e quantidade da produção da sua lavoura. Os efeitos de elementos benéficos estão relacionados a fatores com maior resistência às doenças. Por exemplo, a deficiência de micronutrientes é rara em comparação com os macronutrientes, mas pode ocorrer. Os fatores que mais comumente induzem a falta dos micronutrientes são a inexistência deles em quantidades suficientes no solo, estarem em formas não disponíveis às plantas e pela presença excessiva de outros elementos. Os sintomas da carência de determinado micronutriente são dificilmente verificados visualmente, pois são semelhantes aos causados pelos macronutrientes ou pelo ataque de doenças. Para diagnosticá-la é necessário realizar a análise de solo ou de tecidos da planta. A análise de solo é a nossa melhor ferramenta de detecção de deficiências nutricionais na lavoura, pois é realizada com antecedência ao cultivo. Deste modo, é possível corrigi-la antes que possíveis efeitos deletérios ocorram nas plantas. Já a análise de tecidos só poderá ser realizada quando as plantas já estão implantadas na lavoura e sujeitas a eventuais deficiências nutricionais. Por isso, a análise de tecidos vegetais é viável em cultivos perenes como os de espécies florestais ou em estudos que visem a absorção de determinados elementos. Formas corretas de aplicar micronutrientes no solo. Bom, existem várias formas de aplicar micronutrientes. Eu escolhi um exemplo da gente falar como se aplica em uma lavoura. Iremos tratar da aplicação via solo e da aplicação via foliar, que são as mais importantes para a cultura do café. A aplicação de micronutrientes via solo visa aumentar a concentração dos mesmos na solução do solo.
É a partir dessa solução que as raízes do cafeeiro absorvem os nutrientes. E sim, é necessário que as fontes de micronutrientes utilizadas se solubilizem no solo em velocidade compatível com a taxa de absorção pelas raízes. E além disso, é importante que essas fontes sejam aplicadas em regiões onde possam ser alcançadas pelas raízes, pois alguns micronutrientes apresentam pouca mobilidade no solo, especialmente nos solos argilosos. Lembrando que eu peguei exemplos de como aplicar os micronutrientes em uma lavoura, e a aplicação de via solo, elas podem destacar duas formas que podem ser utilizadas com mais facilidades para o café. A lanço sem incorporação, que é quando os nutrientes são distribuídos uniformemente na superfície do solo, isoladamente ou em misturas com NPK, mas não são incorporados. E em covas ou sulcos de plantio, é quando os nutrientes são incorporados ao solo da cova ou ao sulco, isoladamente ou em mistura NPK. Para melhorar a uniformidade de aplicação via solo dos micronutrientes, existem algumas maneiras mais plausíveis para ocorrer essa aplicação, como a mistura das fontes de micronutrientes com fertilizantes simples, mistura de grânulos ou fertilizantes granulados, sendo fundamental a uniformidade de galonometria dos diversos componentes, para evitar possível segregação na mistura. Também tem a incorporação de fontes de micronutrientes em mistura de grânulos e fertilizantes granulados, de modo que cada granulo carreie o NPK, se for o caso, e também os micronutrientes. Também temos os revestimentos de fertilizantes simples, mistura de granulos e fertilizantes granulados com fontes de micronutrientes, de modo que cada granulo carreie também com os seus micronutrientes. As alternativas são todas interessantes, plausíveis, todas funcionam, mas algumas podem ocorrer alterações nas características e na eficiência agronômica, porque os nutrientes incorporados devido à própria natureza do processo de fabricação desses fertilizantes, especialmente no caso 2, é um problema que pode ser resolvido pelas indústrias, cabe ao produtor ficar atento. A outra é a aplicação via solar, que é quando as folhas têm a capacidade de absorver os nutrientes depositados na forma de solução em sua superfície. Essa capacidade originou a prática de adubação foliar, em que as soluções de um ou mais nutrientes são aspergidas sobre as folhas das plantas. Bem, para corrigir deficiências de micronutrientes, você primeiro precisa saber se sua lavoura está com essa deficiência. Para isso, você deve fazer o teste de tecido vegetal. No entanto, também é preciso fazer o teste do solo para confirmar que existe de fato uma deficiência de micronutrientes, o que requer uma adição de fertilizantes. Essas duas análises são complementares. Por exemplo, se você age um elemento no solo, mas que o sistema radicular não consiga absorver por problemas na planta ou compactação do solo. Bom, e como solução disso, você deve procurar produtos registrados pelo Ministério da Agricultura e provenientes de fontes idôneas e reconhecidas no país. A qualidade do solo ou saúde do solo pode ser referida como a capacidade que o solo possui em desempenhar as funções essenciais para o homem e para o meio ambiente, e definida como a capacidade do solo funcionar continuamente como um ecossistema que possa sustentar plantas, animais e seres humanos. A qualidade do solo não está limitada somente aos solos agrícolas, por mais que a maioria dos trabalhos e estudos para sua melhoria estejam realizados em cima desse tipo de solo. Essa definição mostra a importância da gestão sustentável e racional de forma que o solo continue útil e fértil para futuras gerações. É importante saber que o solo contém uma série de micro-organismos e substâncias que, quando recebem o cuidado correto, desempenham todas as funções necessárias para a produção de alimentos e fibras. Enxergar o solo como um ecossistema vivo reflete diversas mudanças fundamentais na forma como ele é cuidado. O solo não é um meio de cultivo totalmente inerte, mas juntamente com bilhões de bactérias, fungos e outros micróbios é possível utilizá-lo para plantações. O solo, quando devidamente cuidado, pode fornecer todos os nutrientes necessários para o crescimento das mais diversas plantas, possibilitar a absorção de água e a filtragem de poluentes. Para verificar a qualidade do solo, é necessário analisar 3 indicadores principais: o biológico, o químico e o físico. E é a junção desses 3 que define se um solo tem boa qualidade ou não. Em relação aos aspectos biológicos, podemos citar os seguintes exemplos: tamanho da matéria orgânica,
pois quanto menor forem as partículas de matéria orgânica, mais fácil será para as plantas absorvê-las. Quantidade de minhocas, de forma que as minhocas possuem um papel muito importante de decomposição e de arear o solo, aumentando a quantidade de oxigênio nele. Respiração microbiana, que de maneira simplificada é a relação da produção de gás carbônico ou do consumo de oxigênio do solo dos seres vivos que vivem nele. Já sobre os aspectos químicos temos índice de pH, pois o solo pode ser ácido, básico ou neutro, e isso é responsável por controlar a solubilidade de nutrientes no solo, e assim exercendo uma grande influência na absorção deles pelas plantas. Fertilidade, que é definida pela quantidade de substâncias como cálcio, nitrogênio, magnésio, potássio, carbono, micronutrientes e entre outros presentes no solo. Índices de salinidade e de toxinas, pois se os dois forem presentes em excesso no solo, isso afeta muito o desenvolvimento e a sobrevivência das plantas. E por fim, são exemplos de aspectos físicos, quantidade de água e taxa de infiltração, levando em conta que quanto maior a quantidade de água e quanto mais fácil ela infiltra no solo, mais fácil será para a planta absorvê-la. Compactação, pois se o solo for muito compactado, será mais difícil para as plantas desenvolverem suas raízes, e isso pode resultar na morte delas por conta da falta de nutrientes e água. Profundidade do enraizamento, porque quanto mais fácil for para a planta desenvolver suas raízes mais profundamente, melhor ela conseguirá adquirir nutrientes e água.